Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom poder estar reunido mais uma vez, né? Nós não estamos reunidos no mesmo lugar, mas temos essa oportunidade, né, de nos reunirmos online para poder compartilhar a palavra do Senhor. Que a graça e que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida e sobre todos aqueles que estão perto de você nesse dia, em nome de Jesus. Eu convido você nesse momento a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo. Hoje nós falaremos de um assunto bem pertinente, tomada de decisões. Quantas vezes nós, durante o dia, precisamos tomar uma decisão? E eu quero convidá-lo a olhar comigo uma situação específica na Palavra de Deus, onde nós vamos extrair para as nossas vidas princípios para tomar decisões segundo a vontade do Senhor. O tema da nossa mensagem é esse: tome decisões segundo a vontade do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós leremos do versículo 15 até o versículo de número 26. Atos vem logo depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o livro de Atos, Atos capítulo 1. Nós leremos do versículo 15 até o versículo de número 26. Tome decisões na vontade do Senhor. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia-se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, pois ele era contado como um de nós e teve parte neste ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Então apresentaram dois, José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para assumir o lugar neste ministério apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu lugar. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Deste modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Que Deus abençoe esta palavra, o teu coração. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós clamamos o teu favor sobre nós. Reconhecemos a tua soberania sobre este lugar, sobre o lugar, ó Pai, onde esses irmãos estão acompanhando agora esta programação. E nós clamamos o teu favor, que o Senhor tome, Pai Santo, os nossos corações e nos ajude a compreender a tua vontade para a nossa vida. Que haja em nós, nesse momento, uma disposição para ouvir do Senhor e colocar em prática tudo aquilo que a palavra nos ensina. Pai, se há alguém nesse momento aflito, precisando de um toque especial do Senhor, que o Senhor alcance esta vida com graça, com misericórdia, e que essa situação seja superada na presença do Senhor, em nome de Jesus. E agora, através da tua palavra, a nossa oração é essa: fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu acredito que em todos os momentos, você, assim como eu, precisa tomar decisões. Decisões simples, que podem influenciar o nosso dia, decisões mais complexas, que podem influenciar a nossa vida. Em todos os momentos nós estamos escolhendo. Alguém certa vez, tentando falar a respeito das escolhas, disse o seguinte: que nós somos resultados das escolhas que fazemos. O que eu hoje, como pessoa, vivo
é resultado, sim, da graça e misericórdia do Senhor, mas também das escolhas que fiz ao longo da minha caminhada. Daqui a alguns anos, eu vou ser aquilo, né, que provavelmente estou escolhendo no dia de hoje. E alguém certa vez, tentando falar a respeito disso, assumiu a seguinte postura: eu vou decidir não escolher, quero viver a minha vida sem estabelecer escolhas. Até para uma pessoa que decide não escolher, ela já escolheu. Ela escolheu a indiferença, ela escolheu o caminho onde ela vai deixar a vida acontecer sem se preocupar no que deve e o que não deve fazer. Em todos os momentos nós estamos escolhendo. E nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que aponta para um problema, uma dificuldade que a igreja primitiva estava vivendo. O contexto aqui era esse: Jesus havia sido preso, né? Jesus foi entregue aos homens por causa de Judas. Judas foi o traidor, nós sabemos pela história bíblica, e a partir do momento que Jesus foi preso, ele foi julgado, condenado e depois morreu. A Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, mas tudo isso debaixo do controle e da soberania de Deus. Quando começa a acontecer aqui Atos, queridos, nós vemos isso. Os discípulos do Senhor vivendo esta realidade de não ter mais Jesus presente fisicamente com eles. E eles aqui no capítulo 1, depois de viver uma experiência com o Senhor que foi levado aos céus, né, o Senhor deu uma orientação específica que era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, isso fala do Espírito Santo. E a partir de então, a igreja começou o seu trabalho. Atos descreve nada mais, nada menos do que a vida dos primeiros cristãos sobre a face da terra. E quando nós chegamos aqui no versículo de número 15, eles identificaram um problema. Havia 12 apóstolos, ou 12 discípulos do Senhor Jesus que caminharam de perto e depois se tornaram os apóstolos ou os líderes da igreja. Mas um deles traiu Jesus. Judas, ao trair Jesus, depois, né, com remorso, um coração se sentindo culpado, tomou esse caminho, né, de se suicidar. E Pedro então aqui se levanta, né, junto com os 12, reunido ali 120 pessoas, ele fala para essas pessoas: olha, nós precisamos preencher essa vaga, nós precisamos resolver esse problema, porque está faltando uma pessoa na nossa equipe. Eu quero, queridos, olhar com você para esse texto e extrair daqui 3 princípios importantíssimos para a nossa vida, para a tomada de decisões. Quais são as melhores escolhas? As melhores escolhas são aquelas feitas segundo a vontade de Deus. E talvez você possa pensar assim: pastor, mas como eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Se tomar decisões é inevitável, as melhores decisões são decisões segundo a vontade do Senhor, como conhecer a vontade do Senhor, ou como tomar uma decisão sabendo que aquela decisão é vontade do Senhor? Esses irmãos estavam vivendo esse problema, e eles tiveram que decidir aqui pela substituição. Havia se perdido um, precisava colocar uma outra pessoa nesse lugar de liderança. E eles então tomaram uma iniciativa, e eles foram, caminharam, desenvolveram e resolveram esse problema segundo a vontade do Senhor. Eu quero olhar com esse texto, para esse texto juntamente com você, e buscar aqui esses princípios para a nossa vida. Preste atenção numa coisa. É muito importante que nós entendamos isso. A Bíblia diz que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para realizar na nossa vida. Romanos capítulo 12 diz isso, né? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Isso significa, queridos, que é o melhor que pode acontecer na nossa vida. Quando o meu coração se alinha com a vontade de Deus, eu procuro estabelecer as minhas escolhas, não por aquilo que eu quero, mas na direção do Senhor, queridos, o resultado disso é glorioso, porque eu sempre estarei vivendo a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho 40 anos, daqui a alguns dias completo 41 anos de idade, e graças a Deus, na minha adolescência, aprendi isso. Todas as escolhas simples ou, né, complexas, aquelas simples ou aquelas importantes que eu tive que tomar no decorrer da minha caminhada, sempre procurei fazer na direção do Senhor. Em alguns momentos tive que parar, pensar, raciocinar, conversar com pessoas, mas sempre procurei estabelecer a decisão que precisava tomar, tentando discernir a vontade de Deus para a minha vida. E eu quero desafiá-lo nessa tarde a olhar para esse texto
e encarar esse texto aqui, enxergar esse texto dessa maneira. O que essa palavra pode me ensinar na tomada de decisões? Talvez você hoje esteja vivendo um problema difícil, uma situação complicada pelas decisões erradas que fez. Mas com a graça do Senhor, você vai se levantar, compreendendo a palavra de Deus e colocando em prática, ela fará toda a diferença na sua vida. Tome decisões segundo a vontade de Deus. O primeiro princípio que nós vamos aprender aqui é que nós vamos tomar decisões segundo a vontade de Deus, marque isso, conhecendo as sagradas Escrituras. Esse é o primeiro princípio. Se nós queremos tomar decisões segundo a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é suficiente, ela é inerrante. São princípios, querido, que nos levam a entender que a Bíblia tem resposta para todas as nossas necessidades. Embora, queridos, a Bíblia tenha sido escrita num outro tempo, ela tem esse caráter de atualidade, que debaixo da direção do Senhor, nós podemos encontrar respostas para todas as adversidades que nós vamos enfrentar no decorrer da nossa caminhada. Quer tomar uma decisão segundo a vontade de Deus? Você precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Veja, note isso. Pedro, no versículo de número 15, diz isso. Naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse. Pedro então começa a descrever essa situação e ele vai citar um texto da palavra de Deus, que apontava para aquilo que estava acontecendo, e Pedro ali então entendeu que uma decisão precisava ser tomada. Em outras palavras, Pedro conhecia as Sagradas Escrituras. Irmãos, não existe uma decisão sábia segundo a vontade de Deus fora da sua palavra. As melhores escolhas que nós podemos fazer para a nossa vida são decisões baseadas nesse livro. Me lembro aqui do episódio de Josué capítulo 1, Olha que coisa interessante, Josué aqui assumindo a liderança, um momento importantíssimo da caminhada do povo de Deus que peregrinava no deserto, estavam diante da terra prometida, o Senhor recolheu Moisés e fala, Josué, é você que vai liderar esse povo. E eu imagino o coração de Josué naquele momento preocupado, ansioso com todas as coisas, e Deus então vai ao encontro de Josué e fala isso, Josué, tão somente tenhas o cuidado de fazer conforme toda a minha lei diz. Tudo aquilo que o meu servo registrou, o meu servo Moisés escreveu na lei do Senhor. Em outras palavras, Deus estava dizendo, olha, baseie as suas decisões, faça aquilo que eu já disse na minha palavra. Se você quer tomar decisão sábia, decisão segundo a vontade de Deus, você precisa conhecer as Sagradas Escrituras. A Bíblia, queridos, tem resposta para todas as nossas necessidades. Aqui nós temos direção para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual. A Bíblia tem direção para o nosso trabalho. A Bíblia tem direção hoje, querido, para os relacionamentos familiares, relacionamentos interpessoais. A Bíblia tem resposta, querido, para todas as áreas. A Bíblia traz direção para a igreja, a Bíblia diz como eu devo me comportar na sociedade, a Bíblia diz qual deve ser a minha motivação com relação àquilo que eu estou construindo nessa terra, a Bíblia diz onde deve estar meu coração diante de todas as circunstâncias, a Bíblia me ensina a resolver conflitos. Eu desafio você, quer tomar decisões segundo a vontade de Deus, não saia fazendo aquilo que você acha que deve fazer. Consulte as Sagradas Escrituras. Algumas pessoas pensam assim, eu vou fazer aquilo que eu sinto no meu coração. Eu sinto, eu faço. Eu não me preocupo se é certo ou se é errado, mas eu procuro fazer aquilo que eu estou sentindo. De vez em quando dá certo, de vez em quando dá errado. Cuidado com isso. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Você quer ver, queridos, uma pessoa que passa por situações difíceis, é aquela pessoa que anda segundo o seu coração. Quer tomar decisão? Não tome segundo o seu coração. Tome conhecendo as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Qual é o teu relacionamento com esse livro? Que lugar esse livro ocupa na sua vida? As melhores decisões são decisões tomadas na direção desse livro. A Bíblia tem resposta para todas as nossas necessidades. E se nós buscarmos, nós vamos conhecer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, tome decisões segundo a vontade de Deus. Como, pastor?
conhecendo as Sagradas Escrituras. O segundo princípio que nós vamos aprender aqui é que nós podemos tomar decisões segundo a vontade de Deus, usando o bom senso. Então esse é o segundo princípio. Use o bom senso, ou usando o bom senso, eu posso tomar as melhores decisões segundo a vontade do Senhor. O versículo 21 desse texto diz assim: assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que ele foi elevado aos céus, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. O que aconteceu aqui? Pedro não tomou essa decisão baseado nas suas preferências. Pedro, juntamente aqui com os 11, aqueles 120 que estavam reunidos, tomaram uma decisão observando critérios. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós saímos para fora da vontade de Deus, nós erramos nas nossas escolhas, porque escolhemos, não baseado em critérios, em bom senso. Nós tomamos a decisão por aquilo que nós queremos. Cuidado com isso. Às vezes o teu coração pode te levar para um lugar muito difícil. O nosso coração nem sempre vai nos levar para aquele lugar que é melhor. Às vezes o nosso coração, por causa da nossa inclinação pecaminosa, pode nos levar na contramão da vontade do Senhor. Pedro aqui observou critérios. Ao falar da escolha de um novo homem que fosse assumir aquela condição de liderança, Pedro estabeleceu: olha, essa pessoa precisa ter essas definições, precisa ter essas contribuições, precisa ter esse perfil. Precisa ser uma pessoa que acompanhou o ministério de Jesus, esteve conosco desde o batismo de João até o dia em que o Senhor Jesus foi levado aos céus. Ele estabeleceu critérios. Queridos, a Bíblia diz que nós, precisamos tomar decisões segundo a vontade do Senhor, mas também precisamos usar o bom senso. Deus nos deu o bom senso. O bom senso nos leva a encarar as coisas de uma forma mais madura. E você precisa observar isso, desconfiando das próprias intenções do seu coração. Às vezes as pessoas acabam sendo guiadas pelas suas próprias vontades, e isso, querido, pode ser uma grande tragédia. Tomar decisões usando o bom senso me leva, em primeiro lugar, a buscar conselho de pessoas mais experientes que eu. Em segundo lugar, tomar decisões usando o bom senso me leva a examinar todas as possibilidades, a ser criterioso, entendeu? A buscar enxergar aquela situação com um pouco mais de profundidade, não ser afoito, não sair fazendo as coisas e depois voltar tentando corrigir, mas tomar uma decisão de uma forma calculada, olhando, observando, pesando os prós e os contras, e aí sim, depois que há uma paz de Deus no nosso coração, tomar essa decisão. Que tipo de pessoa você é quando toma uma decisão? Você é aquela que sai escolhendo e depois tem que voltar atrás tentando reparar as escolhas que foram erradas? Ou você pensa, calcula e toma a decisão? Existe aquele também que sempre fica pensando, Pensa e nunca toma a decisão. Veja, queridos, nós precisamos usar o bom senso. O bom senso debaixo da direção do Espírito Santo é uma bênção, porque o Espírito Santo testifica no nosso coração a direção de Deus. Por isso não seja orgulhoso, arrogante, escolhendo aquilo que você quer, sem buscar a experiência de pessoas que podem contribuir com você. Converse, pense, fale com aqueles que têm mais sabedoria, mais experiência que você, porque muitas vezes você vai se cercar de critérios que vai te ajudar a estabelecer as melhores escolhas. Deixa eu dar um exemplo a respeito disso para ficar mais claro para você. Quantas pessoas hoje estão endividadas porque não tiveram bom senso ao fazer as suas escolhas? Escolheram de uma forma precipitada, entraram em dívidas, fizeram negócios errados porque muitas vezes queriam aquilo, mas não era o momento, e trocaram os pés pelas mãos. Aí depois, a gente vai para a presença de Deus: Senhor, por favor, faz alguma coisa. E Deus fala: olha, eu queria ter feito lá atrás, mas você não me procurou, você fez tudo errado. É claro, irmãos, às vezes pela misericórdia do Senhor, Ele nos ajuda. Mas não precisa ser assim. Nós podemos caminhar debaixo da direção do Senhor
desde o momento em que escolhemos. Eu creio que o Senhor direciona os nossos passos. Eu não preciso ir para a presença do Senhor para orar, pedindo que Deus me ajude a resolver um problema que eu causei por uma escolha errada. Se eu buscar o Senhor, eu posso fazer daquela escolha uma escolha certa. Você tem usado o bom senso? Quando você tem que tomar uma decisão, você ouve o conselho das pessoas mais sábias? Recentemente, eu fiz uma negociação, trocando a minha casa por um apartamento. Creio que nós estamos vivendo um momento novo de família e precisamos organizar algumas coisas, tentar remir o nosso tempo, otimizar a nossa vida, né, familiar. E aí conversamos entre nós, familiares, oramos, buscamos direção de Deus, mas na hora de fazer a negociação, na hora de poder, né, fazer o que eu deveria e o que eu não deveria fazer, fui conversar com pessoas que têm mais experiência do que eu. Olha, surgiu esse negócio, o que você acha? Será que é um negócio bom? Será que eu não vou me arrepender? Ouvir conselho de pessoas me ajuda a tomar uma decisão com bom senso. Se você quer fazer a escolha certa, em primeiro lugar, conheça as Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, use o bom senso. E o terceiro princípio que nós vamos aprender aqui, importantíssimo. Tome decisões segundo a vontade do Senhor, orando, buscando ao Senhor através da oração. No versículo de número 24, ou melhor, o versículo 23 diz assim, olha só, né, havia critérios para a escolha. Pedro então disse, olha, a pessoa que precisa ser escolhida, ela tem que estar caminhando conosco, tem que ser uma pessoa que participou de todos os acontecimentos do ministério de Jesus. E aí, pesquisando, sugeriram 2 nomes. O versículo de número 23 diz isso. Então apresentaram 2 pessoas, o José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. Quando chegaram essas 2 possibilidades, o que Pedro fez? E orando, disseram, Tu, Senhor, conheces o coração de todos, mostra qual desses 2 tens escolhidos. Quer tomar as melhores decisões? Conheça as Sagradas Escrituras, use o bom senso, mas regue a tua decisão com muita oração. Busque a Deus através da oração. Senhor, direciona os meus passos. Todas as possibilidades estão me indicando que eu devo seguir esse caminho. Mas é essa a tua vontade? É de fato isso mesmo que o Senhor está me mostrando? É por esse caminho que eu devo andar? Queridos, regue tudo com oração. Pedro fez isso. Naquele momento, eles poderiam ter tomado essa iniciativa de escolher apenas baseado nos seus critérios. Mas chegou uma hora que depois, quando havia apenas 2 possibilidades, eles foram para a presença do Senhor e oraram pedindo a direção do Senhor. Provérbios capítulo 16 diz isso, que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Querido, quando nós buscamos a Deus como um Pai eterno, perfeito, amoroso, Ele guia as nossas vidas. Deus não é um Pai que quer deixar o seu filho caminhar e resolver os seus problemas do seu jeito, da sua forma, e não se preocupa com isso. Não é assim. Quando nós buscamos direção de Deus, Deus direciona os nossos passos. Queridos, eu poderia citar para você inúmeras decisões que estava na iminência de tomar, e de repente, quando fui orar, Deus direcionou os meus passos de uma forma diferente. Eu acredito que essas decisões foram as melhores e me ajudaram a evitar muitos problemas da minha vida. Mas já aconteceu o contrário, de muitas vezes tomar a decisão sem orar e sem buscar a direção do Senhor e depois ter que lidar com as consequências de uma má escolha. Essa palavra ela é preventiva e eu quero que você entenda isso. Se você precisa tomar uma decisão importante ou uma decisão simples, ore pedindo sabedoria a Deus. Tiago diz isso. Se alguém entre vocês tem falta de sabedoria, ore ao Pai e peça que Ele dará. Se nós buscarmos o Senhor, Ele direcionará os nossos passos. E talvez olhando para esse texto você pense assim, né? A partir do versículo de número 25 diz assim, quando Pedro orou, diz, olha, para assumir o lugar nesse ministério de apostolado, do qual Judas se desviou para o outro lugar. E o versículo 26, então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Pastor, como que é esse negócio de lançar sorte? Irmãos, isso aqui fazia parte do costume da época. Muitas vezes, debaixo da cultura, havia essa orientação na lei do Senhor,
E quando eles precisassem tomar uma decisão, eles poderiam lançar sorte, se eles deveriam fazer A ou B, tomar uma decisão de uma forma ou de outra. Hoje, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que testifica no nosso coração através da paz. A Bíblia diz assim, que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Quantas vezes eu tenho que tomar uma decisão, eu oro, e quando eu chego com uma convicção, é esse o caminho que eu vou tomar. Se o caminho aquele que eu estou tomando é de acordo com a vontade de Deus, a paz no meu coração. Mas se a paz é roubada do meu coração, a Bíblia diz que a paz de Cristo é árbitro no nosso coração. É como se acontecesse uma falta no jogo. O juiz apita, o jogo tem que parar, para que aquela falta seja corrigida. Quando a paz é roubada, muitas vezes eu entendo que aquela decisão não é a melhor decisão, não é uma decisão segundo a vontade do Senhor. E aí eu preciso então me dedicar a discernir melhor aquela situação. Tudo na nossa vida, quando é regado com oração, nós conseguimos, queridos, caminhar segundo a vontade do Senhor. Agora, precisa haver no nosso coração uma disposição, uma entrega total, para que nós vivamos não aquilo que nós queremos. Querido, muitas vezes a nossa infantilidade espiritual nos leva para a presença de Deus, não para buscar o que Deus quer, ou o que Deus está nos orientando. Nos leva a buscar aquilo que nós queremos. E nem sempre o que a gente quer é o melhor. A nossa visão ela é muito limitada. Mas o Pai Eterno, que conhece todas as coisas, que sabe do nosso passado, do nosso presente, e também conhece o nosso futuro, Ele pode nos ajudar a estabelecer as melhores escolhas. As melhores escolhas são feitas, tome decisões segundo a vontade do Senhor, conhecendo as Escrituras, usando o bom senso e orando em todo o tempo. Esses três princípios, o princípio da oração, o princípio do bom senso que Deus nos deu para levar a partir de critérios que nós construímos, que nós desenvolvemos ao longo da nossa caminhada, e as Sagradas Escrituras vão direcionar os nossos passos para andar segundo a vontade do Senhor. Atos capítulo 2 começa a narrar então a descida do Espírito Santo, e aqui nós vemos no capítulo 1 que foi fundamental essa iniciativa dos filhos do Senhor, tomando essa decisão, para que a igreja pudesse então desenvolver o seu ministério ali em Jerusalém, e depois se espalhar, por Samaria, Judeia e até os confins da terra. É assim, queridos, que nós vamos aprender com a palavra de Deus. Podemos tomar decisões. Quando tomamos decisões segundo a vontade do Senhor, nós estaremos vivendo no centro da sua vontade. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim, pastor, quantas escolhas erradas que eu já fiz. Quantos problemas eu já causei porque me faltou sabedoria para tomar a decisão. O que eu faço agora? Peça perdão ao Senhor. Não adianta você ficar olhando para o passado, chorando, com o coração amargurado. Se arrependa, peça perdão a Deus, mas olhe para frente e fala, a partir de hoje, quero fazer as melhores escolhas. Se o teu coração está angustiado porque escolheu errado, o momento agora não é de chorar, de parar e de falar assim, meu Deus, e agora minha vida acabou. O momento é, Deus, como eu posso fazer, debaixo da tua misericórdia, para resolver essa situação? Direciona os meus passos a partir de então. E eu creio, queridos, que o Senhor lhe dará uma orientação específica e você viverá segundo a vontade dEle. Eu olho hoje para trás, irmãos, e eu sou muito grato ao Senhor. Ao viver as consequências de algumas escolhas, eu olho para trás e falo assim, Deus, obrigado, porque lá naquele dia, quando eu busquei o Senhor me direcionou dessa maneira. Eu tinha várias possibilidades, eu poderia fazer de uma forma totalmente diferente, mas o Senhor me guiou dessa maneira. E ao caminhar segundo essa vontade, hoje eu posso olhar para trás e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez toda a diferença. Nós, como filhos de Deus, podemos andar dessa maneira. Deus quer, querido, que nós vivamos nessa terra de uma forma abençoada e de uma forma que nós honremos o seu nome através das escolhas que fazemos. Que seja assim sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor. E eu te agradeço por todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão, por todas aquelas que ouvirão esta mensagem depois através da gravação. Eu te louvo porque são filhos amados do Senhor, pessoas, ó Pai, importantíssimas para o Senhor. E eu quero lhe pedir agora que através da ação do Teu Espírito Santo,
o Senhor nos ajude a tomar as melhores decisões no Senhor. Ajude-nos, meu Deus, a fazer a escolha certa. Perdoa-nos, meu Pai, porque muitas vezes escolhemos sem nos preocupar com a vontade do Senhor. Mas que hoje, meu Deus, o Senhor desperte o nosso coração. Que nós sejamos, ó Pai, ativos, profundos em conhecer as Sagradas Escrituras, em usar o bom senso, os critérios, ó Pai, que muitas vezes são até ensinados pela Tua Palavra. Que nós tenhamos, meu Deus, também a prática da oração, como uma ação, Pai Santo Deus, de regar tudo aquilo que fazemos, ó Pai, diante do Senhor. Faz isso na nossa vida. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa agora que está vivendo um momento difícil. Pai, quem sabe escolhas erradas foram realizadas no decorrer do tempo. Que o Senhor seja misericordioso e desperte esse coração para que ele construa uma realidade diferente no Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, pelos teus filhos nesse momento e os abençoo no espírito, na alma e no corpo. E desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você seja feliz nas escolhas que você está tomando. E nós sabemos que para que isso aconteça, você precisa tomar essas escolhas na direção do Senhor ou segundo a vontade do Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.